Matheus pudesse aí Vamos se lá. apresentar, chamar o pessoal só por causa da edição Certo. e a gente recomeçar aí. Amém. Aí, Vamos lá. E o pessoal que está em casa, né, com ao vivo, é Certo. ao vivo, é assim mesmo. Já- Ao vivo é assim mesmo. E ainda bem que a gente tem a possibilidade, então, de poder recomeçar, tá bom? Certo. Já tá Então, com o áudio aí, né? Tá ok, Matheus tá contigo. Ok. Então, fala pessoal ligado no nosso podcast Ikigai. Uma noite muito feliz, uma noite de domingo. Como você está na sua casa? Como está o seu Ikigai? Como está o seu propósito de vida? Estamos aqui hoje com a presença de ilustres convidados. Eu me chamo Matheus, me apresentando a vocês, sou Matheus Okubo. Estou aqui também com meu grande companheiro, Pastor Volney, ali na mesa de som, cuidando da parte digital. Fala aí, pastor. Alô pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ficar aqui só na parte técnica e eu convido desde já todos vocês que irão participar, comentem bastante, tá bom? Compartilhem, interajam, que hoje a conversa promete. É verdade, pessoal. E como eu já sempre falo, o pastor ali, ele acha que vai ficar na parte técnica, mas a gente vai falar com o pastor também. A gente vai puxar pro lado dele também, não tem problema. Se você quiser perguntar, também não fique aí contido, pode fazer sua pergunta. E e hoje, no nosso quadro Jovens que Amam a Deus, nós temos dois jovens aqui que amam muito a Deus, dois irmãos, pessoas exemplares, e eu quero apresentar eles a vocês. Nós temos a honra de recebê-los. Podem falar aí, pessoal. Olá, pessoal. Olá. Tudo bom com vocês? Estamos aqui com essa honra de podermos estar iniciando, né, participar desse novo projeto, desse novo começo aqui para esse podcast. E só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade e essa honra. Eu sou o Davi. Eu sou a Isabela. A gente esqueceu de dizer. Sem problema, sem problema. E é isso, né? Quantos anos você tem, Davi? Vamos Eu- apresentar as idades. Eu tenho 15. Eu tenho 17 anos, gente. Glória a Davi- Deus, glória a Deus. Davi tem 15 anos? Davi tem 15 anos, gente. 15 15 anos. É porque ele é o maior. Muita gente acha que ele é mais velho que eu, Agora, mas né? não é, gente. Eu sou mais velha. 2 anos. 2 anos É mais verdade, velha. né? Porque, pessoal, realmente, eu tentenho 1,72, mais ou menos 73 de altura. Mas o Davi chega perto, parece que eu diminui pra 1,65. O Davi é Não, muito alto. Muito Tá certo. alto. E, gente, eu gostaria de falar com vocês, já tratando desse tema, né? O Sim. tema de jovens que amam a Deus. E eu quero falar primeiramente sobre como surgiu esse amor que vocês têm por Jesus. Como começou esse relacionamento com Jesus. Se vocês puderem falar. Ok. Então, eu vou começar, né? Vou começar. Ok. Sobre esse começo, assim, na caminhada com Jesus, né? Eu e meu irmão, né? Aliás, a gente é irmão, né? Acho que a gente não falou isso. A gente é da família Nari Matos. E a gente já nasceu num lar cristão, Certo. né? Meus pais Sim. se converteram um pouco antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, eu já nasci num lar cristão, Certo. né? Então, já desde que eu me lembro que eu sou gente, eu tô na igreja, eu tô ali, né? Então, eu creio que muitos jovens podem se identificar com isso também. Que eu tinha uma certa crise, uma época assim, que eu não sabia quando foi o momento que eu realmente aceitei Jesus também, né? Eu já conheci pessoas que também tinham essa mesma crise, não sabia, tipo, em que ponto da vida aceitou Jesus. Acho que acontece muito, né, com o pessoal que é de Isso. berço cristão, né? Sim. Isso acontece muito, porque você tá ali, você já nasceu, você já fez ali desde pequenininha a confissão, que você acredita em Jesus e veio já crescendo com essa mente. Não tem outra coisa, Sim. né? Então, quando a gente chega, eu acho que nessa parte da adolescência mesmo, que a gente começa a duvidar, né? Começa a Sim. questionar, mas já ali na parte, assim, da infância, nem questiona. Você É. só vai Nem seguindo duvida. ali, Vai vai indo, Você já e fala é o único assim, caminho. Porque Jesus é o único caminho Sim, e é isso. Sim. E nada mais. Mas aí a gente vai crescendo, vai perdendo ali a inocência, né? Mesmo, que faz parte Sim. da vida. E você vai percebendo, mas por quê? Por que eu acredito nisso, né? Porque as outras pessoas acreditam em outras coisas, né? Então vai vindo essas dúvidas, né? Certo. E pra mim, assim, chegou um momento em que
tava muito no automático tudo, né? É muito fácil. Só seguindo o só padrão ali, o seguir sistema. padrão e deixar automático, seguir ali o que todo mundo tá fazendo na igreja, porque não é pecado, né? Sim. Muita coisa. Mas às vezes não faz parte do seu propósito, às Sim. vezes não faz parte do seu chamado. Você tá só estagnado mesmo, né? Isso. Então, eu creio que o meu relacionamento com Jesus, claro que começa desde, né, o meu crescimento em casa, né, com os meus pais me ensinando a Que palavra. legal, que né? legal. Teve uma base Então, forte isso, ali, né? tinha uma base muito forte, mesmo que os meus pais não eram pastores na época, né? Certo. Então, mesmo assim, a gente tinha culto em casa. Sim. A gente tinha culto em casa, toda semana tinha culto em casa, tinha culto, Sim. reunia toda a família. E meu pai ministrava uma palavra, às vezes ele pedia pra gente também ministrar uma palavra. Nossa, que legal. Então, a gente ministrava ali o que estava no nosso coração, sempre ali incentivando, né? Eles sempre Sempre incentivaram. A gente fazia também todo dia, né? Antes de dormir, reunia. Sim. Até hoje, né? Isso, A até gente hoje. vai lá Tem isso também. no quarto lá, daí antes de dormir faz uma oração, lê uma palavra, Nossa, que daí legal. a gente Isso. vai dormir. Então vocês já foram, mesmo que talvez ali no começo vocês não entendiam muito bem, mas vocês pegaram bastante desses princípios da base do cristianismo. Sim. E tudo isso vocês colheram esses frutos hoje também, né? Colhem até hoje. né? Sim. Sim, Com certeza. com certeza. É a com base, certeza. né? Que foi indo construindo. Que legal. Que isso é o que fortalece a gente realmente, Isso. né? Forma, né, a gente, e com essas orações e leituras diárias e daí um culto, né, assim, né, semanal, a gente foi crescendo, entendendo a Bíblia, a gente fazia perguntas, né, então a gente, de certa forma, apesar de estar meio que indo no fluir, assim, de todo mundo, a gente tava meio fora. Entendi. Também, né? Então tava meio a meio. Mas quando chegou assim, acho que eu tinha uns 12 anos, eu creio que esse foi o ponto que mudou muita coisa na nossa vida. Eu tinha 12, eu acho que eu tinha 12 mesmo, eu fiz as contas outro dia. Certo. Que a nossa igreja, ela abriu, o nosso pastor recebeu essa visão de Deus e ele falou que ia abrir uma casa de oração. Certo. Uma casa de oração 24/7, né? Ah, Que é 24 horas, 7 dias por semana. Rapaz. Então, ia ficar 24 horas ali. E daí, a igreja, assim, não era muito grande. Sim. Assim, não tinha muitos membros. sim. E a gente falou assim, nossa, vamos lá, né? Vamos lá. E já tinha lá, a gente já mandaram no grupo lá da igreja, lá, a listinha com os horários e nomes e já colocaram lá. Quem quiser entrar, só mandar mensagem, a gente vai colocar o nome de vocês lá. Olha aí, pro pessoal aí que reclama, ai, não consigo orar, cara, não tenho tempo, ó. Ó. Pessoal orando 24 horas, aí, casa de oração aberta 24 horas, pessoal ia orar. Sugoi. 24 horas. E no início, né, pra mim, foi muito difícil, porque eu era uma pessoa muito tímida. Sim. Muito tímida mesmo. Eu tinha muita crise, eu cantava já. Eu já cantava, eu já tocava um pouco de piano, assim, mas eu não cantava, assim, na igreja ainda. Certo. Por causa da timidez, Por causa da timidez, vergonha. porque a minha mãe falava, não, vamos lá, tal, e eu não queria, que não queria mesmo. Sim. E a minha mãe, desde quando eu era bem pequenininha, ela já tinha percebido isso, né? Sim. E ela orava muito sobre isso. E é algo que eu luto até hoje. Sim. Eu luto até hoje, porque a minha mãe, ela recebeu essa palavra de Deus, que a timidez e a vergonha, na verdade, né? Que é a vergonha, ela é um orgulho. De você querer manter a Isso. sua reputação ali, Isso, né? ela é um orgulho de você não querer repartir aquilo Isso. que você tem. E eu falei, ok, então agora eu vou ter que lutar contra isso. Já temos o corte para o podcast, vai estar escrito assim, Isabela Narimatsu diz... Se você tem vergonha, você é orgulhoso. Tô brincando. Essa foi boa. Jesus. É brincadeira, Essa foi pessoal. boa. Mas é um Foi pensamento bem interessante. Porque Sim. se você para pensar, faz um pouco de lógica, né? Porque Sim. a pessoa que tá ali com aquela vergonha ali,
enrustida no seu coração é porque ela não quer, por exemplo, às vezes passar pela probabilidade de errar ou de cometer Isso. alguma coisa ali que vai, né, Sim, manchar a imagem dela. sim. Então ela sim. quer ficar no quadradinho dela e não quero que ninguém ria, não quero que ninguém veja É. que eu errei. Uma coisa que o nosso pai, né, sempre fala é que é pra gente errar, né, Sim. mesmo? Mas a errar tentando acertar. Sim, né? aí você vai aprendendo. Isso. Vai aprendendo com no certeza. caminho. Então Isso. você vai sempre buscando se acertar, você vai errar, né? Sim, Mas Uhum. um dia você vai acertar, sim. né? Então não pode Isso. ter esse medo, né? Você vai errar. O importante é o De todo foco. jeito. Um bom vencedor, ele tem que ter ali as suas derrotas, com certeza. Isso. Vai aprendendo com as suas derrotas também, né? Isso. Com certeza. A gente vê os homens de fé, assim, né? Homens de fé Uhum. da Bíblia, eles passaram por momentos que eles tiveram que... Pedro é um grande exemplo de Meu homem que Deus. andou com Jesus aí tanto Sim. tempo, e ele continuou errando. Paulo teve que ir lá falar com ele, mas ele continuou a Isso. caminhada. Sim. Tá certo, Isso. com certeza. Então, a vergonha pra mim é algo que eu luto até hoje. Por quê? Porque eu vi que se ela fizesse parte da minha vida, eu não ia cumprir meu propósito, né? E no início ali, quando eu ainda não sabia disso, a minha mãe sabia disso. Então, ela me incentivava muito, ela me direcionava, né? Como uma boa mãe ali. Sim, Ela me direcionava e daí a gente foi e ela chegou em casa depois daquele culto que o pastor falou, né? Ó, tamo de agenda aberta aí, quem quiser entrar, pega um horário, vai na casa de oração. Já criaram lá a salinha. Era um quartinho pequeno assim, mas era a salinha de oração. algo simples, mas no mundo espiritual... Já tinha lá um papel, não era nem um quadro, era um papel colado na porta, assim, casa de oração. Caramba, que legal. 24 horas. E uma passagem lá. E eu falei, meu Deus, esse negócio é de verdade mesmo. Vai acontecer. E a minha mãe chegou em casa e eu, tipo assim, tranquila, né? Ah, eu não vou fazer parte disso, né? Eu pensava. Ela chegou assim, Bela, eu peguei um horário pra gente, a gente começa amanhã, segunda-feira. Eu falei, Nossa. o quê? Eu vou participar? Eu? Isso não é coisa de adulto? Como assim? Como assim a gente? Né? Como assim a gente? Assim, a gente, você vai lá, você vai tocar piano. O Davi também vai junto, ele toca bateria. E a gente vai lá, vai fazer cajeração, a gente vai tocar, cantar, orar. E a minha mãe toda animada e eu assim, parece que eu tinha entrado num buraco, assim, escuro. Não vai deixar eu ficar em Falei, casa dormindo. não, e era de tarde. Era de tarde? Isso, era de tarde. Era das 3 às 5 Certo, o horário. Depois foi pra 4 às 6, Isso. mas eram 2 horas. certo. 2 horas de louvor e oração. Que você já ali, sua carne já tava relutando, falando, nossa, eu não quero ficar fazendo isso. Mas aí que começou a nossa vida com Jesus, eu acho, assim, mesmo. Sim, Sim. Porque eu creio que a vida com Jesus, ela tem que ser muito pessoal. com certeza. Um De cada um. relacionamento É um mesmo, né? relacionamento de cada um. Então não adianta você só ir na igreja. Sim, Tipo, você conhece Jesus ali, né? É que nem aquela música, né? Antes te conhecia, né? De ouvir falar, mas agora eu conheço de andar, sim. né? Andar com Jesus ali. E, assim, nessa, assim, caminhada meio inocente, né? Minha, eu falei, ah, tá bom, vou lá, né? Fui com muita luta, mas fui. E ali eu tocava todos os dias por 2 horas. E Eu ali, louvava mesmo. e por ali que 2 Deus foi horas. construindo, estabelecendo esse relacionamento entre vocês. Isso. E daí que começou, assim, um ministério mesmo, assim. Sim, Essa questão de cantar e tocar começou ali, sim, né? Então, no início, nossa, era muito ruim. sim. Muito ruim, assim. E pensa, 2 horas. 2 horas tocando. Eu chegava acabada. E você tinha 12 anos, 12 né? anos, O isso. Davi tinha Eu tinha 10. 10 anos. 10. Isso. Eu não sei, eu acho que eu tava de 11 pra 12. Foi Certo. isso, foi num ano que começou meio que no início do ano, assim. Sim. Foi logo que deu ano novo e começou. Sim. Então, foi o Não, início eu do acho que você ano, né? tinha 11 ou 10. 11 ou 10 e daí eu fiz, foi E por aí. aí, esse 24/7, ele durou quanto tempo? Então, eles têm até hoje Ah, lá, sim. né? Mas como tinham poucos membros, nem sempre estava cheia, Sim. né? Mas pra gente durou por uns 2 anos.
Por uns aí. 2 anos, É, né? por aí. Uns 2 anos, mais ou menos. Mas o que aconteceu? A gente foi pra lá, a gente louvava 2 horas ali, e eu fazia devocional também, às vezes eu louvava uma hora de devocional, e ia intercalando. Mas na época eu queria melhorar muito o piano, Sim. né? E foi ali que eu me descobri no piano, assim. E Deus veio com uma unção mesmo sobre mim. Porque eu não tocava nada. E daí... Você pegou do zero ali e foi Não, progredindo. eu já tinha uma base já. Só que era bem... Mas era bem, assim, recente. Eu comecei a fazer aula com 7 anos. Certo. Então eu tinha só 3 anos de aula, assim. Certo. E eu tocava o básico mesmo, só batucava mesmo o piano. Sim. E não tocava mesmo. E daí lá eu comecei a descobrir e fui, assim, aprendendo sozinha. E aí foi desenvolvendo essa paixão também pelo piano, Isso. pelo instrumento. Isso, pelo instrumento, mas Deus foi me direcionando, né? Interessante. Ali também. Então, a parte de cantar foi tudo ali. Certo. Porque eu cantava escondida. É mesmo? Isso. Por causa da timidez. Isso, eu cantava sim. escondida, entendeu? Então foi ali que tudo isso começou a nascer. Foi O nascendo isso. relacionamento, os dons, tudo foi dons, crescendo Sim. nessa casa de oração. tudo no mesmo Tanto lugar. que a nossa banda, né, o TKA, Sim. nasceu na casa de oração. Isso, Nasceu na casa de oração. na É. casa de oração. Que a gente se juntava como família, ia lá, e um tocava bateria, o outro violão, cantava, tal, daí foi indo assim. Sim. Isso. Então, pessoal, falando com vocês aqui, uma experiência dessas a gente tem que levar muito para nossas vidas, né, não, pastor? Você... É isso mesmo, eu tô ouvindo aqui atentamente e é impressionante como Deus, quando ele trabalha na vida dos jovens assim, e desperta desde muito jovem, porque tem-se aquela ideia de que Deus, parece que o jovem ele é indiferente às coisas de Deus, quando na verdade não, Deus atrai em qualquer idade, em qualquer período, uma Sim, criança, com adolescente, jovem, uma pessoa mais velha, é impressionante. E a gente tá aqui ligado e aprendendo, viu? Com certeza. E o que é interessante disso tudo é que, como a oração tem muito poder, como toda essa questão da casa de oração também tem muito poder nisso, na oração. Porque, veja, a banda, ela nasceu daí, né? Ela nasceu Sim. da casa de oração, TKA. Os dons, as paixões pelos dons que vocês têm também e o relacionamento com Jesus. Sim. Isso. Então, realmente, algo que o presbítero da minha igreja sempre falou pra gente nas aulas dominicais que a gente tinha, sobre o cristão, ele tá num barco andando com 2 remos. E esses 2 remos, um é a oração e a outra é a leitura da palavra. Se só tem a leitura, o barco vai girar, ficar rodando em Isso. círculos. E só tem a oração, vai ficar em círculos. Tem que ter os dois. Sim. Exatamente. E hoje acho que é uma dificuldade para muitos jovens, leitura e oração. E oração. Sim. Para vocês tiveram alguma dificuldade com isso? Ou vocês, desde o princípio, assim, já entenderam que não, isso aqui é muito necessário, eu vou fazer sempre assim? Como que foi? Sim. Muitas dificuldades. Muito, muito. Sempre tem dificuldades. Sim. Com certeza. Assim, a leitura da Bíblia, né? A gente passou por várias fases, né? Certo. No início, eu comecei lendo, assim, e eu lia sempre a Bíblia, né? Porque a gente lia ali todo dia e lia toda semana na igreja e em casa também, nos cultos em casa. Certo. Então, eu sempre tive ali aquele contato, só que de ler sozinha, tipo, pegar assim e Na ler. iniciativa, né? Isso, a iniciativa, eu já tinha um pouco. Certo. Mas quando eu fui pra casa de oração, eu comecei a ler e fazer o quê? Devocional mesmo, meditar. Sim. Meditar. Aí a gente começou a meditar mesmo. A gente fazia até um programinha, não é programinha, como é que fala? Um método, né? É um... Como é que fala? Não sei, era um caderno que tinha, assim, tipo em livraria cristã, assim, japonesa mesmo, que a gente descobriu e é muito interessante. Muito Até vou legal. deixar aqui pra quem tá assistindo, que é o método SOAP. Certo. Chama SOAP, é sabão mesmo. Ah, sim. Entendeu? Mas Sim. é SOAP do quê? De S. escritura, né? Que é scripture. Certo. E O de observação. Sim. A de aplicar, né? Apply. E P de oração. Então, todo Certo. dia você colocava uma passagem, uma observação
como você vai agir Colocar aquilo na vida mesmo, isso, sua com vida, né? aquilo. Certo. e uma oração. Certo. Então, todo dia a gente fazia isso aí. Então, tinha esse também e tinha um plano da Bíblia, assim, que a gente seguia com aquele lá. E esse aí, no caso, vocês já faziam por iniciativa própria mesmo. A gente descobriu isso aí, a minha mãe Aham. comprou pra gente, Certo. né? Daí a gente começou a A fazer. gente começou né? a fazer e falou, nossa, é muito interessante, né? Isso É um aqui. método de crescimento muito bom, né? É, que você daí pega a você- palavra e... Você Pega a palavra aprende, né, como ler e a Bíblia, oração. né? Sim. Você começa a ler a Bíblia diferente. Você não lê Vocês. só por, eu vou ler hoje esse daqui. Você lê e você pensa, tá. E isso me traz na mente? Sim. Como que eu vou aplicar na minha vida? Isso. né? Faz pensar sobre o assunto mesmo. Sim. Sobre isso. Que legal. Então vocês iam destrinchando ali, pegando cada versículo, iam Sim, pensando, É muito bom. aplicando. E aí vocês faziam uma oração no final. Sim. Isso. Mas uma dificuldade que eu encontrei, assim, depois de muito tempo de casa de oração, Certo. né? É que a gente começou a só ler demais a Bíblia. Sim. Só. E lia só por ler, entendeu? Tipo assim, não, porque eu tenho um Por plano uma bíblico de um obrigação, né? ano. Ah, entendi. Eu tenho que ler esses aqui, ou eu quero terminar em 6 meses, então eu tenho que ler tantos. Aí tinha essa meio que, começou a virar meio que uma vaidade mesmo. Entendi. Só, entendeu? Era só pra completar ali o que É. vocês já queriam fazer, né? Que Isso. vocês planejaram. Mas quando isso começou, assim, a ficar muito forte, assim, um dia eu percebi, eu creio que foi o Espírito Santo, né? Certo. Falei assim, nossa, e eu tinha colegas também que faziam isso. Sim. Então a gente tava todo mundo ali junto, assim, e tinha até de decorar passagem da Bíblia, Sim. entendeu? Quem decorava mais. Sim. Tinha até uma competição. E um dia eu creio que o Espírito Santo me deu isso, e eu parei e fiquei umas semanas, assim, refletindo mesmo, que foi... Eu falei, eu parei na passagem dos frutos do Espírito, Sim. né? E eu tava lendo, assim, e eu tava indignada, de certa forma, com aquela competição que tinha virado. Sim. Eu falei, nossa, mas, Nossa, qual que é todos o fruto do Espírito? Fala todos aí. tipo, nossa, mas ficou meio que uma competição, que estranho, que essa Sim. competição eu via mais entre os meninos, né? Que as Sim. meninas eram muito mais discretas, assim. Tudo na competição só pra É. ganhar uma gincana bíblica ali depois. Isso, os meninos já era assim, ir pra cima, nossa, tipo, pra mim era muito visível. Sei todos, né? cara, sei todos. Paciência. O E- que significa? Não sei. Isso. Aí eu percebi, e na passagem lá do fruto do Espírito, dos frutos do Espírito, né? Eu olhei e falei, não tem competição. Na verdade Então, isso não tá vindo do Espírito é. Santo. Sim. Sim. Isso não tá certo, isso tá vindo onde? Da carne. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, aí eu comecei a analisar a minha própria vida Sim. ali. Eu falei, eu não vou participar mais de competição. Sim. Então essa aí é a minha parte. Mas e essa questão da minha competição comigo mesma de ler a Bíblia em 6 meses, em 1 ano, 2 meses, não sei. Aí eu parei e falei, eu vou começar a ler um capítulo por dia. Certo. Que aí você vai só. meditar bastante Isso. nisso. Um só. Eu acho que eu tinha ouvido uma pregação, uma coisa que o pregador falava sobre isso também. Ele falava assim, experimenta pegar um capítulo e medita nele. Falei, nossa, um capítulo? Tipo, o que eu vou pegar de um capítulo? Daí eu falei, nossa, mas espera, é a palavra de Deus, né? Sim. E ela é viva e eficaz. Eu tenho que experimentar pra saber, Sim. né? E daí que a gente começou, né? Eu acho que o Davi também, né? É. Chegou a um ponto que a gente Começou parou, a que a gente parar, compartilhava assim, né? isso, né? Dentro Não, de vocês casa. dois faziam seus Isso. estudos e compartilhavam com vocês. Não, tipo, às vezes eu parava e falava pra minha mãe, eu não acho que não tá certo essa competição. Ah, entendi. Então a gente abria tudo dentro de casa. Que Isso. legal. Então os meus pais nos aconselhavam, né? Até hoje. É. Até hoje é Que assim. bom, né? Que bom, isso é muito bom. Isso. Então, abrir é muito importante também, né? Verdade, Com sim. algum adulto. Porque não adianta você pegar com o seu colega que tá na competição também. Às vezes É. os jovens têm essa noção porque os pais são cristãos e Isso. eles entendem, não, porque meus pais fazem isso, então eu também tenho que orar e tenho que procurar ler a Bíblia. Uhum. E eles acabam fazendo o que vocês mencionaram, né? De, por competição, por um ego ali, uma vaidade, ou até um medo ali dos pais. E ele vai fazendo isso numa obrigação, né? Numa religiosidade. E às vezes tem medo de se abrir e falar, olha, eu
talvez há meses eu nunca orei de verdade, pai. Eu nunca li a Bíblia de verdade. Sim. E deixa de ganhar um bom conselho de seus pais, né? Sim. É Sim. uma obrigação, só por uma obrigação, né? Sim, a Isso. pessoa vai ali no automático, né? É. E é muito bom, pessoal, porque a Isabela e o Davi, eles têm um relacionamento muito bom com os pais deles em relação a tudo, né? Sobre dúvidas, cristianismo. Isso. Sim. Vocês sempre estão perguntando, seus pais sempre estão ajudando vocês. Isso é muito legal. Que Isso. vocês pegam uma base Por- bem forte deles. Isso, porque eu comecei a descobrir isso agora, né? Sim, Na adolescência a gente tem muita dúvida, né? sim. A gente tem Sim. muita confusão na nossa cabeça, assim, é Sim. normal de qualquer pessoa. E eu achava que era só eu. Uma época eu falei, nossa, só eu tô perdida nesse Todo mundo mundo. tende a Meu pensar. Mas aí eu descobri, "Nossa, não, todo mundo tá perdido É também. agora que eu, vamos dizer assim, tocou. Aqui eu, mais ou menos nos 13, Isso. né, que comecei a, né, crescer, assim, Ali né? a pré-adolescência, pré-adolescência, chegou no Isso, 15, né? meio que chegou a metade ali. Daí assim, agora eu já acho que eu tô no meio certinho mesmo. Isso. Então ela é tipo a minha, como fala assim, é que teve a experiência e daí eu vou pedindo de ela é sua senpai, né? Ela É, vem isso, ali e isso, vai isso, te passando. isso. Ele pensou nessa palavra. Não pensei, não pensei. Não pensou? Eu tava... Eu pensei, mas não sabia em português, então. É o veterano, a veterana. veterana, Isso. Mas isso. vocês conhecem aquele louvor do... Não é do Maverick, seria do... Elevation Worship, eu acho. Qual? Que é aquele Talking to Jesus. Talking to Jesus. Nesse louvor é bem interessante que ele conta a experiência pessoal ali dele, né? Falando, Nossa. minha mãe costumava me levar pra igreja e eu não... Ah, não, primeiro ele fala, minha avó, ela costumava orar bem alto. E eu pensava que ela era louca. E ela falava, na verdade, essa oração é o que vai te salvar, meu filho. E ele fala assim, Nossa. agora eu entendo, ela tava falando com Jesus. Aí ele fala da mãe. Minha mãe costumava me levar pra igreja com camisa polo, aquelas Social. calça social. E eu não gostava muito, não. Aí ele fala assim, mas só que... Aí ele falou assim, mas agora ela me fez falar com Jesus. Agora eu falo com Jesus. E aí, depois no final ele fala, agora eu tenho filhos. E o mais velho dele tem 15, idade da Davi. E ele fala assim, eu me lembro do drama da vida com 15 anos. E eu estava orando no meu quarto, o meu filho de 15 anos chegou e falou, eu não quero te interromper, pai. E aí ele falou, não é uma interrupção, venha, vamos orar. E aí ele fala, né, na melodia da música, agora meu filho fala com Jesus. Então, realmente, a vida com 15 anos, né, pegando Isso. toda essa música que eu Sim. falei, com 15, 17, na adolescência, traz o drama da vida mesmo, né? Isso. Você não é mais Sim. criança. Você Sim, agora sim, começa sim. a ter um olhar diferente sobre tudo, né? Isso, É exatamente. o meio até o adulto, né? Sim, Isso. Então, assim, voltando, né, ali na casa de oração, sobre oração e a leitura da palavra, né? Sim. A leitura da palavra foi mais ou menos assim, essas dificuldades, essas Certo. dúvidas, né? certo. Que eu acho importante sempre abrir com algum adulto, seus pais, Sim. ou um adulto mesmo, pastor, porque principalmente para quem tá na adolescência ali, né, não sabe muito bem o que tá Sim. acontecendo, né? Então, você colocar para fora é importante, senão depois por dentro você vai só se afundando naquilo. Melhor perguntar pros seus Isso. pais e pastor líderes do que ficar perguntando pra um amigo ali que Isso. às vezes não vai ter a Isso, resposta mesmo. exatamente. Sim, é uma pessoa que tem maturidade já, né? É verdade. Isso. Já passou por isso. Sim. Também, isso. A oração foi assim. Na nossa igreja, a gente já tinha ali. A nossa igreja já tinha um hábito muito forte de oração Certo, mesmo, assim. Que oração em línguas mesmo, certo. né? Ali sempre muito focado ali. Apesar de ser, assim, uma igreja japonesa, que não é muito comum, sabe? Sim, Assim, para uma igreja japonesa orar assim tanto em línguas e ter assim essa visão assim diferente, né? sim. E eu desde que eu fui lá, né? Eu tinha 5 anos quando a gente foi para lá, Sim. né? A gente já começou assim entrar nesse mover, né? E a gente foi batizado com o Espírito Santo e Que legal. tudo. Então, eu orava em línguas. Certo. Mas a oração mesmo, sim, sempre teve, sim, um pouco, né, Senhor Jesus, tal, ali, antes de dormir, às vezes
sentindo alguma coisa quando era pequeno, medo, aí orava pra Jesus, né? Tipo Sim. assim, ali num lar cristão, isso era normal, mas Sim. eu não tinha um relacionamento Sim. com Jesus ainda, né? E Eu a não sa- oração, essa conversa, né? Precisa. eu não sabia o que era isso. E todo mundo sempre falava assim, orar é você conversar com Jesus. E eu ficava, mas não sei, quando eu oro, eu tô só orando mesmo. Não é uma Sim. conversa. Parece que orar e conversar é totalmente diferente, né? Sim. Sim. Então, eu tinha essa dúvida e ficou assim por muitos anos. Assim, eu falava assim, nossa, apesar de eu acreditar nisso, Sim. né? Porque eu creio que é verdade, não sei se eu tô fazendo certo. Entendi. E daí, quando começou a chegar, assim, né, as angústias, assim, da adolescência, ali no início, aí eu comecei a simplesmente conversar mesmo. Agora eu vou falar, Jesus, eu É, preciso porque falar com você. Era um grito de socorro Sim, mesmo, assim. sim. Jesus, socorro, tô afundando. Ó, pior que É Pedro. as orações que eu mais vi que era conversa mesmo com Jesus foi na situação que eu falei, Jesus, é agora ou nunca, preciso falar com Isso, você. olha. É agora, é urgente. Troquei o assim. Senhor e falar, meu Jesus, me ajuda. Isso. E ali, nesses momentos, assim, eu tive vários momentos de. Não sei se era depressão, assim, mas eram momentos muito escuros, assim, pra mim. Talvez uma ansiedade. coisa Isso, eu sofria muito, sofro ainda um pouco, assim, né? Ansiedade. Sou uma pessoa muito ansiosa, né? Sim, E no início ali da adolescência, assim, simplesmente tinha dias que me consumia, assim. Sim. Eu chorava, assim. Não sabia por quê. Tinha dias que eu não queria sair de casa, sim. por exemplo, né? Tive essas crises, tive. E os meus pais ali comigo, orando comigo, me ajudando, fazendo perguntas, né? Me aconselhando. E tinha vezes que eu só conseguia dormir se eu deixasse um louvor ligado. Que legal. É interessante você falar isso, porque muitos jovens hoje acreditam que Isso. o jovem cristão, ele tem que ser o cara blindado. Exatamente. Ele tem que Sim. ser blindado, ele não tem nada, ele não sofre Ele tem que ser nada. perfeito. E cara, Porque ele é não é, cristão. não é porque Não é. você vê ali a pessoa tá pregando, ou tá tocando louvor, ou ele fala muito bem de Jesus, que essa pessoa também não tem as suas dificuldades, né? Isso. Sim. Tanto que. É você andar contra a mão do mundo inteiro. Sim, É, então você vai ter contra uma Então, pressão, né? ali, Isso com também. certeza. Isso, tanto que eu li num livro, não sei se você conhece, o livro do Francis Chan, chama Louco Amor. Aliás, indico pra todo mundo que realmente é louco. Vamos anotar aqui, ó. É amor. louco mesmo. Deixa pro corte aí. Louco Amor. Ele fala isso dentro do livro, que a sua caminhada com Jesus, se ela não tivesse sendo igual você subir uma escada rolante que tá descendo, Sim. né? Subir uma escada rolante que tá descendo, Essa analogia é interessante. você não tá vivendo certo. Sim. Porque ela vai estar descendo. Se você ficar parado, Porque já o era. né? mundo tá assim, você tem que ir ao contramão. Sim, E qual que é mais difícil, você descer ou subir? com certeza descer, né? Bem mais fácil. Só Bem mais continuar. fácil descer com o mundo. Sim. Mas não, você tem que subir, você tem Tem que ir que ir contra. contramão. E, gente, não sei se vocês já subiram uma escada rolante que tá descendo, mas é muito difícil. Eu Às vezes parece que você tentei. tá parado só, né? Assim, É você não muito se move. difícil. Eu lugar. tentei, ó. Vou até dar um conselho. Eu tentei lá no shopping, aí começou a dar um alerta. Apareceu os guardinhas. Aí Ai, meu Deus. quem me atrapalhou foi os anjos, né? Esse Matheus. Ai, meu Deus Meu do céu. Deus. Aliás, Não faça isso. Não façam, Isso. crianças, não façam isso em casa. Não faça isso em casa. Eita! Ó, falou que não ia aparecer, ó. olha Ó a só, voz olha só. do homem. Olha só. Então, é um esforço muito grande. Tanto que eu não concordo, assim, muitas vezes, quando as pessoas falam assim, aceita Jesus, que a sua vida vai ser maravilhosa pra melhorou. sempre. Aí você fala, peraí, amigo, eu tô com você, mas não é exatamente assim a É. vida com Jesus. A gente acha que é tudo, né, flores e borboletas, mas é difícil. Com certeza. Também, tem dias difíceis. Então, assim, a minha caminhada, né, ali nesses dias difíceis foi os momentos que eu mais tive perto Sim, de Jesus. sim. Tanto que várias vezes eu testemunhei isso. Eu falei, é nos seus momentos mais difíceis que você vai estar ali com Sim. ele. Por que que é nos momentos mais difíceis? Porque ele precisa da sua atenção. Sim. Ele precisa da
sua atenção. Se você tá ali no dia a dia, ele tenta, na verdade, todo dia, ele tenta todo dia, ele não desiste, mas você não para. Sim. Você É não igual para. a sua mãe, né, falou lá na conferência que a gente falou Sim. sobre a gente busca a presença de Jesus, mas a gente se faz presente também. Quando Sim. Jesus está no ambiente, a gente quer A estar gente Exatamente. presente. dá a nossa presença pra ele, né? Exatamente. Então, nesses momentos, assim, que eu tava passando por esses desertos, né, da vida, que eu falei, peraí, toda vez que eu fico assim, é quando eu fico mais perto de Jesus, é quando ele me ensina alguma coisa. Sim. Mas por que só nos momentos difíceis? É porque eu só busco ele nos momentos difíceis, né? Assim, aí vai indo assim, nossa, por que você não pensou nisso antes, Ou seja, né? procura toda hora, que toda hora ele vai E estar falando com Jesus você. tá lá assim, até que enfim, Que legal. até que enfim, entendeu? Né? Então, foi nesses momentos difíceis que nasceu Canções. Que aí você também Também. começou a entender sobre o valor da oração, né? Isso, começou a nascer Canções, o valor da oração, porque eu orava cantando. Sim. E foi nessas orações espontâneas, que virou uma canção espontânea, que nasceu as canções Que interessante. autorais que eu tenho, Que legal. né? Então, Que, aliás, aqui só pra quem está acompanhando o Ikigai, vai ter uma palhinha ali, ó, daqui a pouco sobre não, vai ter a palhinha das músicas aqui, né? isso, vai ter. Então Então, fica acompanhado. fica até o final. Que Fica até legal, o final. que legal. Não fale ainda dos seus dons musicais, eu quero fazer uma pergunta bem assim, bem Bem. assim para vocês, assim, sobre isso, para vocês falarem bastante sobre isso. Tá. Mas vamos ali falar sobre outra coisa que a gente conversou ali, teve um tempo de Aham. mesa, e vocês me falaram sobre o homeschool, né, que vocês Isso. é um método Sim. diferente. E conte um pouco para nós primeiro sobre como que é o homeschool pro pessoal e depois sobre isso e Jesus, por exemplo, como que Sim. teve dificuldades para vocês? Sim. Vocês olhavam outros alunos de escolas, né, do método padrão Sim. que a gente sempre vê e pensavam, nossa, eu queria estar ali, ou Sim. o meu é mais difícil, mais fácil. Conte pra nós como que foi. Pode Bom, basicamente o nosso, vamos dizer, sistema, né, de estudo, que tem vários, né, sistemas. Então, o nosso é uma escola lá nos Estados Unidos, né, Certo. que eles gravam a aula, Isso. daí gravam a aula na sala de aula Na mesmo, sala de com aula os mesmo, estudantes lá. simultâneo, né? É. Daí eles gravam no DVD Sim. e mandam o DVD pra gente com os livros, materiais, tudo, né. Sim. Daí a gente vai estudando assim, daí tem os testes, tudo. E vocês fazem as aulas todas em inglês mesmo. Isso. Pra quem não sabe, pessoal, aqui nós temos poliglotas. Os irmãos aqui, Davi e a Isabela, eles falam inglês, japonês e português também. Isso. E ó, eles falam muito bem português e vocês não estudaram assim um tempo Não. considerável na escola brasileira. Aliás, esse é um ponto bem interessante, que como a gente sempre foi homeschooler, né? Sim. A gente não foi pra escola nem Sim. nada. O que a gente estudava era o quê? Era a casa de oração também. Na casa de oração. Porque a gente lia a Bíblia. Sim, a Bíblia era tipo o nosso. A Bíblia era o nosso material. É material de português E ali, também- ó, ao Aurélio. Ali, A gente lia, Exatamente. a gente lia e a gente escrevia o que a gente tinha. Então vocês escreviam já na gramática certinho ali a palavra. Isso, a gente copiava escrevia, a Bíblia daí pra escrever. geralmente E a a, nossa gente mãe fazia isso. Aí a gente checava fazia lá, né, se Isso, tava eles certo. checavam. Então, eles fizeram isso propositalmente mesmo. Já Então, pra eles vocês pegarem. pegavam ali o escrito. nosso devocional e Sim. falavam assim, tá, então vamos corrigir aqui, ó, esse aqui, né? Eles liam pra ver se o português estava certo. Sim. Eles ajudavam a gente ali. Então, nessa questão de escrita, Sim. né, e leitura, né, também, foi ali eles que estavam dando suporte. Os nossos pais sempre foram os nossos Professores. professores ali de português. Que legal, Tanto que legal. o meu pai que me ensinou a ler, né? Sim. Isso, O- tudo. Você, ela aprendeu a ler sozinha. Ó, autodidata. Rapaz. É. Que eu legal, acho cara. que foi Deus. Foi Deus. Então, tá vendo? Realmente, mas realmente Deus agindo, atuando na vida de vocês, porque Isso. Amém. vocês fazendo o homeschool, vocês iriam focar no inglês, mas Isso. Deus abriu essas portas, né? E Isso, através da palavra exatamente. dele pra vocês aprenderem o português, né? Sim. Isso. Legal, legal. E a fala do português fica dentro de casa. É. Né?
porque é muito fácil você misturar, né? Sim. Assim, muito. Então, em casa, a gente sempre teve uma regra, não mistura. Não Que mistura. É, Porque Não aí quando mistura. você Então vai fica a conversar... dica, se você quer aprender a falar português, procura Separar sempre certinho, né? separar. Isso. Nesse local, essa língua, nesse local, Estou essa até língua. envergonhado, porque quando eles iam falar alguma coisa, eu falei, é sem pai. É. Aí eles, nossa, Ó, ele ó. fica misturando. Assim, não. Não, a gente usa assim, né? Gomen, né? Assim, Sim. ai, bate gomen. Não, dá jobo, Sim. né? Assim, ok. Esse aí, se né? alguém vê do Brasil, não tem jeito. Esse aqui Mas é que virou Tem da gente que né? mistura mesmo, assim, né? é que tem Então- palavras no japonês que não tem no português, né? Isso, e vice-versa, É. né? Com Isso, certeza. Também. vice-versa. Então, em casa era sempre português e a gente estudava uma época na igreja, então Sim. lá era inglês e daí japonês era tipo assim, o resto, né? Morando no É. Japão, É. né? Aí, O resto. sim. Na igreja, conversava com os Conversando amigos. com os irmãos, era tudo em japonês, isso. Certo. Então, você estava falando do Homeschool. homeschool, a nossa escola lá nos Estados Unidos, Mas, o material. Isso vocês fazem em inglês. E Isso. como que foi essa... porque vocês mencionaram também que algumas aulas que não tem no homeschool, por exemplo, Sim. a educação física, música, vocês tiveram Ah, que ir sim. pra Ah, sim. escola Isso, japonesa, por né? um Sim, ano, né? por A um gente ano, pegou. isso. E como que é? Eles receberam bem vocês, os alunos? Foram aí que fizeram as Sim. amizades? Como que funcionou? Sim, foi assim, foi bem bem interessante, né? Que a gente nunca tinha ido pra escola, né? Sim. Então, nós dois. Você Nós entrou dois, no Chuni gente- já, né? E ele entrou no primeiro ano. Não, eu entrei no Chusan. Chusan. Isso, ele entrou no primeiro ano do Chugaku. Então ele foi até pra. Segunda um pouquinho, né? Como é que fala? Não é formatura, é o início, né? Ah, o Nilgakushiki. Isso, eu isso, não isso, sei como é isso. que fala em português. Então eu falo em cerimônia de japonês. abertura mesmo, né? É, Isso. eu tava perdido lá na cerimônia, porque Não sabia todo que mundo fazia conhecia todo cerimônia. mundo, só eu. Tipo, todo mundo, fulano, ele lá, tipo assim. Pro Davi era cerimônia de entrada na escola. É, japonesa. entrada na Oficial da escola. vida. Da Legal. vida. Mas a gente foi, entrou e a gente entrava no horário, né, que tinha aula e Sim. voltava pra casa, né? Sim. Mas do que a gente imaginava, assim, a gente foi muito bem recebido Mesmo. lá. Se fosse Isso. eu ficaria bravo. Falando, nossa, só vieram pra educação física, eu vou ter que fazer aula de matemática agora. Eles falavam Não. que eles queriam ir pra casa igual eu, né? Porque Mesmo. eu só ia uma aula e voltava. Mas que legal, eles Isso. receberam bem vocês. Sim. Assim, é que foi tudo no tempo de Deus, Sim. né, mesmo? Sim. Porque a gente tentava antes, né? Minha mãe Sim. queria matricular a gente, porque Sim. dá pra você fazer isso, né, na escola japonesa. Mesmo que você não vá, o japonês, ele tem sempre a cadeira lá, porque ele tá matriculado. Sim. Mesmo tem a que ele dele não ali, vá, né? Certo. Tem lá. Então ele ganha diploma, né? Até o Chugaku, né? Isso. Ele ganha diploma, Sim. né? Tudo. Então, a gente descobriu isso, a gente falou, por que não? A gente também. Só pra pegar o diploma Isso, ali. pelo menos você tem ali o diploma japonês ainda Isso, por cima ali, sim. né? E você não precisa ir, Sim. né? E você continuar estudando pelo homeschool. né? Isso, exatamente. Então, a gente tentou, tipo assim, a gente conversou, né, com as pessoas que estavam ali com a gente também no homeschool, né? Certo. E tal, eles falaram, não dá. E uma amiga nossa tentou e não deu também. Sim. Então a gente falou, então não vamos nem atrás. Na vontade Deixa de esse Deus negócio mesmo, né? deixa esse negócio quieto e vamos seguir o que a gente tá fazendo. Mas Certo. aí chegou um ano que a minha irmã pequena, ela ia entrar no primeiro ano do Shogaku. Shogaku. Certo. Aí minha mãe falou, ponho ela na escola Ou no ou homes- no homeschool. Ainda tava nessa dúvida, Aí tava né? nessa dúvida. E daí ela falou, eu vou deixá-la no homeschool, mas qualquer coisa, né, não sei o que vai acontecer, eu quero tentar matricular ela, porque como ela tá no primeiro ano, Sim. talvez dá, né, pra pelo menos matricular ela, porque a gente já tava grande já, né? Sim. Não ia dar pra pegar na metade, ela O dela achava. já era o primeiro, né? O primeiro ano. Isso, então era perfeito pra Tentar. né? tentar. Então ela foi lá, conversou e tal, e a mulher, ok, tá, então eu vou matricular ela. Daí a minha mãe, pera, mas ela não precisa vir, né? Que a gente vai fazer homeschool. Não, sim, ela vai ter a cadeira dela lá, não sei o que, tipo assim. Que A minha mãe assim, Muito Aí bom, ela falou, pra ser verdade. aliás, a propósito, né? Eu tenho 2 outros filhos. E eles estão, no Chugaku vai entrar agora e a outra tá no último ano. Sim. Ela assim,
filhos? Ah, sim. Dá os documentos aí, a gente vai matricular, tipo assim. Aí a minha mãe falou, nossa, tipo, deu certo. Ó, os né? preferidos de Deus aqui, os narimatos aqui. Mas é o tempo. Mas tempo também de não Deus é, ali, não né? é toda a escola, né, que aceita, Sim. assim, Isso, né? a gente Tanto que a gente... percebeu. Foi uma exceção, isso. na verdade. Isso. mas Foi uma aí. exceção. Isso. Foi uma Tanto que a gente exceção. tentou aqui, né? Pra eu entrar no Isso, Chugaku, depois mas... que a gente mudou, Ah, A aqui gente- em Kishinzuoka, você É. diz? Ah, Isso. sim. Isso. Daí a gente não Não deu não deu certo. a gente, na Entendi. verdade, não recebeu resposta. Na Ah, é? verdade. Meio Tempo que ficou. de Deus. Ficou É, o tempo de dedos Talvez. mesmo. tá ali, ainda na espera. Sim. Mas lá não tinha nenhum estrangeiro, gente. A gente era os Ah, é verdade, únicos. pessoal. Aqui uma informação que a gente não falou ainda, mas Informação o importante. Davi e a Isabela, eles moravam em Kagawa-ken. Pra quem não sabe, Kagawa-ken fica lá em Shikoku, fica lá embaixo. Isso. E fica lá perto de Takamatsu. É né? uma A gente- ilha separada da do principal. Japão. né? A gente morava fora do Japão, O quase. Japão Isso. já é um arquipélago, né? Já é uma ilha. É. Eles moravam dentro de uma ilha. Isso, exatamente. A ilha da ilha. A ilha da ilha. É. Isso. E lá não tinha muito estrangeiro. Não. E pra quem assiste a gente, provavelmente mora em Aichi, Shizuoka. Aqui a gente tá cansado de ver estrangeiro, na verdade, já. Tem muito estrangeiro pra cá. E então vocês estudavam lá. Lá era tipo sem assim, estrangeiro. quando entrava um estrangeiro a gente já conhecia, daí quando saía esse também conhecia. Já era amigo pra vida É. toda. Não, tanto Porque que a era gente muito raro. Nunca mesmo a gente viu um brasileiro na rua. É. Nossa. Em 10 anos que a gente ficou lá, tá? 10 anos. Nunca. Só uma família de amigos nossos que era da nossa igreja. Que já era tão... Já tava já. Né? Eram os únicos dos únicos mesmo. Que a gente conhecia, que era brasileiro e morava na mesma cidade. Tanto que quando tipo, a gente ia pra Kobe, eu acho, né? Sim. Que é mais comum lá ter, né? Isso. Sim. Então tipo, a gente escutava A assim. gente ia nos Tá falando português, shoppings. meu. Fala baixo. É brasileiro. Era muito estranho. Muito Lá os esquisito. japoneses, vocês iam no trem, assim, alguma coisa, o japonês virava assim pra olhar. Nossa. É, Muito. muito. Todo mundo Ficava sempre olhando. ficava assim. E a Nossa. gente ficava assim. Pessoas Ai, diferentes. Nossa. Isso. O negócio é pensar assim, sou celebridade. Né? É, praticamente. É. Mas não. Outro corte aí, Isabela Narimatos afirma, sou celebridade. Não, gente, não. Mas a minha irmã pequena também. É. Ela falou assim, nossa, por que as pessoas ficam olhando? Aí Daí a gente você fala lhe assim, fala, é porque você é bonita. Entendeu? É porque você é Que legal. bonita. Estão te admirando. Eles te admiram. Viu, Matheus? Agora você já sabe quando os japoneses nos olharem. Nossa. Entendeu? Olha, fica a dica. Significa Tem uns que é tiozinhos aí que estão... Não, mas às vezes dava um pouco assim de raiva porque eles É um não, constrangimento, né? eles não conheciam, então tinha japonês que travava. É mesmo? É. Travava. Você ia no McDonald's, Você falava alguma fala coisa, assim, ele. eu quero uma batata S. Nossa. Eles falam assim, oi. Você fala, batata S. Aí eles ficam tipo assim, Tipo, não entendi. Tipo, Não, deixa eu tirar uma foto de você. eu preciso de alguém aqui no caixa 3. Nossa, tipo aconteceu. assim. Nossa. É quase isso. A gente fala assim, cara, é batata tipo, a avó, o que a pessoa tá falando não encaixa com o rosto dela, sabe? Sim. Isso, Daí a ele- pessoa verdade. começa, Ele tipo, fica meio assim, né? A pessoa não consegue compreender o que você tá Aqui, falando. na verdade, é o contrário. O japonês vem perguntando pra você em japonês porque ele assume. Não, esse cara, ele fala japonês melhor do que a gente. praticamente. Aí você fala assim, Nihongo wa karanai, né? Tipo assim, não entendo. É verdade, é verdade. Mas é isso aí. E... Aí a gente foi lá pra escola Sim. e só tinha nós dois mesmo. Nós dois. Ninguém E aí, mais. de lá, saem algumas amizades, ou... Olha, Assim, eu, antes, né, de entrar pro Chugaku, no Shogaku, eu entrei num clube de futebol, né? Certo. Que era no verdade. Shogaku, que a minha irmã mais nova tinha entrado, né? Sim. verdade. Só uma observação, pessoal. Só para o pessoal entender que, de repente, Chugaku, Ah, né? é verdade. Seria referente a- isso. O Shogaku, pessoal, é o É o- Fundamental 1 e o Chugaku é o Fundamental 2. Isso. Isso. Daí no Shogaku, eu acho que na quinta série, na quinta, sexta série, né? Isso. Eu entrei pra fazer o futebol, né? Até eu me formar, né? Sim. Até o sexto Até o ano, né? sexto ano.
Daí, esses mesmos Colegas, assim, né, ali, que jogavam junto. foram no mesmo Tchugaku que eu, então conheci alguns. Ah, que É legal. verdade, então você conhecia, gente. Ah, Eu- mas Eu era perdida. a escola Sozinha, lá perdida era, dentro da escola. era uma escola bem assim, como fala, Bem conceituada. conceituada. Isso. Ela Né? tinha ali um respeito. Então, Isso. era isso. 11 classes De do primeiro ano que eu entrei. Nossa, é muita Era gente. muita É, gente. muita É muita gente. gente. Muito. Então, eu entrei E como vocês ficavam pouco tempo também, né? e Só iam Isso. pras aulas ali É. de algumas horas no dia, né? Às vezes a gente ia, então, tipo, às vezes a primeira aula do dia era educação física Ixi. e a última era música. Então, ia de manhã, voltava pra casa, estudava em casa e É. voltava de novo pra Nossa. escola. isso. Então tinha esse vai e volta também, às vezes. Mas foi muito bom. Assim, a gente criou amizades com japoneses fora da igreja, Entendi. que era algo que a gente não conhecia. Que eram Era os uma japoneses, coisa- na verdade, que não eram convertidos É, mesmo. porque a Isso. gente só cresceu com japoneses que já eram convertidos dentro da igreja, É. sempre. Sim. Então era o único contato que a gente tinha. Aí Sim. quando a gente foi lá, a gente teve contato com outras pessoas, a gente começou a descobrir, tipo assim, então isso faz parte da cultura, né? Por Isso. isso que eles fazem isso, que eles são ensinados assim. Aí a gente começou a descobrir certas coisas e de amizade, assim, não teve, assim, uma É. que a gente Porque foi levou muito de pouco lá. tempo, Foi né? muito pouco Entendi. tempo. Então não teve muito, assim. Porque Isso. depois, quando eu tava entrei no segundo ano do Tchugaku, que seria o Fundamental 2. E Não, é o Fundamental 2, aí Aí seria segundo o ano. oitavo ano aí. Oitavo ano, né? Isso, oitavo ano. Parei nesse meio aí, daí se mudou. Ah, A que gente vocês vieram mudou, pra- isso, isso. a gente Ah. mudou. Daí que a gente veio pra cá, né? Isso. E aqui, no caso, vocês não estão realizando esse É. método. Não, porque Isso. a gente até conseguiu um pouco numa outra cidade que a gente tinha mudado primeiro, Certo. mas aí a gente mudou pra cá. Aí quando Certo. a gente mudou pra cá, não deu certo. Isso. Entendi. Não entendi. deu certo, isso. Eu já tinha me formado, né? É, então ela já Então, não dava pra entrar no... O meu já próximo, não... né? Isso, mas ele tá matriculado. Tá matriculado. Você não pode pegar as aulas, entendeu? Vixe, eu nem sabia. Nem ele sabia, gente. Então, O que o pastor acha disso, pastor? Notícia de última hora. Ai. Olha, Aqui- tem uma pergunta que surgiu aqui. Opa. Será? Cortando o assunto de vocês Pode aqui? mandar. Pode Pode ser? mandar. Senão o nosso tempo vai terminar. Sim. Pediram para perguntar para o Davi. É o seguinte, olha. Ai, ai, ai. Pergunta para o Davi sobre a experiência dele com Deus. Ó. Opa. Oh. Bom, a minha experiência com Deus é... Bom, basicamente o que a minha irmã disse, né? Esse nosso relacionamento com Deus começou mesmo na casa de oração, né? Então é lá que a gente soube como ler a Bíblia, orar, louvar. Então lá que a gente começou a tocar, né, tal. Então eu como fala? Eu era muito novo ainda, né? Então eu Sim. não lia quando a gente começou, né? Sim. É verdade. Então eu acho que eu comecei a aprender a ler na casa de oração. Foi. Que legal, cara. É. Ele fazia Essa casa de aula oração, É, eu vou me Foi. matricular lá. de matricule. foi. É. Daí o meu pai, né, começou a me ensinar a ler e escrever, né, também. Dentro da casa de oração. Nossa. E depois que eu aprendi a ler, comecei a ler a Bíblia, né? E daí eu comecei a fazer o soap, né, que a gente falou lá. O sabão. O sabão. É, tá bom. Daí que eu comecei esse relacionamento com Deus, né? Sim. E comecei a fazer isso, né? Mas, como ela falou, né? Era uma coisa meio que obrigada, assim, sabe? Entendi. Então, eu orava, eu lia a Bíblia, mas eu não tinha ainda essa... Como fala? Essa convicção, Eu não tinha- relacionamento, né? Esse como fala? Essa imagem de Deus como um pai ou uma Exato. pessoa, sabe? Isso. Um ser pessoal Isso. mesmo. Igual eu Isso. falar com meu pai, Sim. sabe? Uhum. Então, pra Isso. mim era
uma pessoa muito distante. Tá lá É, tá lá longe. Ai, sim. É, então eu não via como uma conversa, né? Então Entendi. era, mandar essa mensagem aqui, foi. Ela vai demorar um pouquinho, então É, ela chega lá. Isso. Até ela chegar lá, já vamos fazer outra. Então, que começou mesmo esse... Ai, perdi a palavra de novo. Essa eu olhar Deus como um pai, Ah, né? Certo. Sim, sim. Uma pessoa, foi quando eu pequei, né? Eu fiz uma coisa errada, né? E daí eu confessei pro meu pai e ele me repreendeu, né? E ele foi, né, me falando que como fala, pra eu saber o que eu tinha errado, né? Sim. Que isso você precisa saber quando você erra, né? Isso. Você Muito erra, você sabe que você errou. Sim. Isso. Mas tem muita coisa que você não sabe, né? Sim. Como aquilo é errado, por Sim. exemplo, né? Tipo, Sim. eu vou lá, minto pra aquela pessoa. Eu sei que é errado, mas Não tem uma noção. não tem noção de condanoso, né? como que isso é ruim, Sim. né? Como isso vai Aham. influenciar na sua vida, vai virar um hábito. Sim. Você vai enganar a pessoa, depois se ela descobrir que é verdade, e daí você vai quebrar o relacionamento com aquela pessoa. Sim. Pode É o conhecimento, ligar né? em outras coisas, Isso. né? Sim. Então ele começou a me explicar, né? Então você errou, e isso, as consequências, Uhum. tem consequência que vai ficar pra sempre, Sim. né? E eu chorei, eu tava com vergonha, né? É a vergonha que traz, né, depois do Sim. pecado. Sim. E daí, eu já tava já assim, muito mal já. E pensando, meu Deus, eu fiz uma coisa horrível, eu tô muito... Eu não sei, é uma sensação assim de se sentir sujo, assim. Você não... Com certeza. É uma coisa muito... o arrependimento, né, assim. Uhum. Que é o Espírito Santo mostrando pra você, Isso. né? Te revelando. Só que daí, no final de tudo aquilo que ele me explicou, como eu tava errado, né? Mas também não, tipo, machucando, né? Mas me mostrando, Aí, pessoal, outro corte aí, já fica atento. Repreensão na casa dos Narimatsu. né? Então, Na minha era assim. É importante. Isso é um gente. spam. Esse é um spam. Na minha, rapaz. meu Deus. É que eu era muito arteiro também quando era criança. Né? Nossa, As- baguncei As muito. confissões. Vixe. Daqui a pouco a gente tem a revelação, na verdade, dos pecados aqui. Pode continuar. Daí, eu tava... não tava me perdoando, né? Sim. Só que daí... Isso é que o meu importante. pai terminou aquilo falando que você errou, tá? Mas você pensou que quando você tava lá fazendo aquela coisa, Jesus estava do seu lado ali. Ele tava ali te olhando, triste, Sim. e você fingia que ele não tava lá. Na verdade, a gente sabe que ele tá, É. mas a gente não. E ignora, e você É. não tem essa consciência que ele tá presente. Sim. Uhum. Ele falou assim, ele tava ali o tempo todo e você não valorizou isso e agora ele te perdoa. E aí naquela hora foi um. Foi a hora que caiu assim, ó, Caiu a ficha pra assim. você, né? Aí caiu tudo. Nossa, aí que eu mesmo teve o arrependimento, né? De Porque é verdade, o né? arrependimento depois do pecado, né? Porque Sim. uma coisa é você pecar e ter aquela tristeza, porque toda vez que você vai pecar, você vai ter uma tristeza. Sim. Mas uma tristeza é a tristeza do mundo Sim. e a outra é a tristeza segundo a palavra de A Deus, pessoa né? só fica com remorso ali. É. Né? Isso. E a tristeza do mundo traz É. a morte, Sim. né? Então, quando você tem um arrependimento de Deus, né? Que você reconhece aquilo, você sente o perdão de Deus, né? Você vai conseguir continuar. Mas Sim. se você peca e você não se perdoa, por exemplo, ou você deixa aquilo, ignora o que você
fez. Ignora todas as promessas É. da Bíblia e pensa, eu não É. mereço, já Isso já pra mim. acabou. Aí que você morre. Sim. Morre o quê? O seu espírito. Sim, E isso é uma coisa que é muito importante, porque a gente é carne, espírito e alma, né? sim. E se a gente não fortalece o espírito, a carne Vai vai, enfraquecer. a carne Você vai crescer. Vai crescer, na E, verdade. e o espírito Isso. vai ficar fraco. Exatamente. E o espírito é o que guia a gente pra gente saber o que é certo, o que é errado. A carne, Discernimento. ela o que, que ela busca? Ela busca os próprios prazeres, né? Sim. Então a gente precisa puxar, né? Sempre, né? Eu Ai, vejo as como rédeas. uma vez eu vi num vídeo do Dizescope que ele falou assim que um homem de 26 anos, quando ele tava morrendo, ele falou assim, ele era cristão, né? Sim. Ele falou assim, Deus me deu uma vida aqui e agora o que tá morrendo é o meu cavalo. Que interessante. É só a armadura É. ali que ele tá usando. É o que ele tá se movimentando. Sim. Daí agora, o que é o corpo dele O vai real mesmo vai subir. Vai subir. Amém, glória a Deus. Então, o cavalo, se você deixar ele solto, ele vai correr o tanto que ele quiser. Sim. Todo Então você tem que controlar estabanado. ali. Então o espírito é a pessoa que tá controlando. Sim. Você vai estar ali, mas o fácil é você deixar, sempre. Sempre vai ser fácil você É a deixar. escada rolante. É. Só você deixar indo pra É. baixo. Isso. Mas, pra onde você vai? Sim. O mundo vai te Jaz no vai- maligno, né? É, O rumo você de só tudo vai isso. descer. É verdade. Aí é o fim, né? Então a gente tem que ter esse esforço. Porque não é fácil, nada no mundo é fácil, né? Sim. O príncipe desse mundo é Satanás, né? Sim. Então tem que ter o esforço. Muito esforço. Mesmas pessoas que são têm sucesso nesse mundo, que Sim. não são cristãs, né? Sim. Elas se esforçam muito. Sim. Elas têm que se esforçar muito também. Não é fácil. Não é de mão beijada, né? Isso. Isso. Então, a gente tem que sempre estar controlando isso. Então, aquela hora ali foi a hora que eu tive essa experiência com Deus de que ele tava me perdoando, mesmo fazendo tudo aquilo, mesmo ele estando na hora que eu tava pecando. E na hora que eu tava ali, todo o tempo ele tava lá. Eu tive essa experiência do amor de Deus, como ele ama a gente. Nossa, que da hora. Porque não importa o que você for fazer, ele vai estar ali do seu lado e Se vai você te perdoar. Se arrepende, ele te perdoa. Vai te perdoar. Mas uma coisa importante também é que você tem que se perdoar também, Sim. né? Então, quando você recebe perdão de Deus, é como uma coisa assim que você já consegue se perdoar, Sim. né? Porque se você não pede o perdão, né, pra Deus, porque você não é uma coisa natural você pecar, Deus já vai perdoar, né? Sim. Você tem Tá? que pedir. Você tem que pedir perdão. Nossa, e é muito interessante o que você falou agora, né? A gente tem que se perdoar. Eu falei com um pastor, amigo nosso, e ele falou isso mesmo. A gente tem uma facilidade pra perdoar, por exemplo, uma outra pessoa, às vezes, Uhum. ou pra falar que você é perdoado. Por exemplo, a pessoa tá no pecado Sim. e pecou, né? Mas ela tá muito triste, você fala, cara, Jesus te perdoou. Mas quando a gente peca, quando a gente erra, a gente tem uma dificuldade imensa de reconhecer que Deus me perdoa também. Sim. Que Deus também Isso. pode me dar o perdão. Sim. A gente demora pra reconhecer isso, né? Sim. E isso atrapalha muitas vezes. E... Então, reconhecer que você errou Sim, e pedir perdão pra Deus sim, e sentir você sente um alívio, né? Quando você Sim. pede perdão pra Deus e você sente o perdão dele. o jugo é leve, o fardo é suave. Você tira aquele peso do pecado e você passa pra ele, né? Sim, Que ele Sim. pode levar. Então, aí que começou um relacionamento pessoal meu com Deus, que legal. que eu comecei a ver ele como um pai mesmo. E daí pra frente, rapaz, é foguete sem ré. A gente não É. para mais. Só pra A gente frente. continua isso aí. E, meu, pra todo mundo, né? Todos esses jovens que estão aí
E é muito comum você ver muitos jovens vendo muita dificuldade no cristianismo, não que não tenha, mas eles pensando, nossa, parece algo de super-homem mesmo. Às vezes ele olha o histórico como a de vocês ou eles veem, né, os frutos de vocês assim, e eles pensam, nossa, eu nunca vou conseguir chegar lá, né? Mas a verdade é que por trás de tudo isso tem muita luta, tem muita Sim. renúncia, tem muita ajuda de Deus, muita misericórdia de Muita. Deus nisso. E que nem você falou, né, agora há pouco, o príncipe deste mundo, né? É interessante porque que usa a palavra príncipe, né? Porque príncipe, ele tá abaixo do rei. É. Não Sim. tem outro rei. Ele não é rei. Então, meu, tá com Deus, a gente tá com a vitória na mão. A gente consegue, não é não? Amém. Gente, agora falamos sobre o homeschool de vocês, sobre esse relacionamento. Eu quero falar um pouco sobre música com vocês. Música. E antes de... Novidade. Ó, antes deles falarem como que Novidade começou, como que, né, veio toda essa experiência musical de vocês, já falaram um pouco. Vocês poderiam já fazer aquela musiquinha que vocês vão cantar já? sim. Eu mostrar pro pessoal. Aí vocês já vão entender já como esse povo é bom mesmo. Isso aqui é só pra quem tá no Ikigai, tá bom? Vamos ver aqui. Qual que eu vou fazer primeiro? Ó, aqui eu pegando o pessoal desprevenido aqui pra fazer a música aqui. O pessoal é bom. Mas é assim mesmo. Enquanto isso, eu vou ler algumas mensagens aqui. Opa. Isso. A Daniele Silva comentou, muito legal. O pastor Jacó Almeida, parabéns, Ikigai Podcast. A família Narimatsu é bênção de Deus. Glória a Deus. Novamente, pastor Jacó, que Deus continue abençoando sua vida, Davi Narimatsu. Amém. Glória a Deus, E pessoal. aí, Glória a até a Daniele Silva, ela deu uma sugestão, eu acho que de um corte aqui, ó, Opa. baseado no testemunho do Davi. Ela disse assim mesmo: nossa, que experiência linda do Davi com Deus. Aí ela colocou entre aspas: conheci a Deus quando pequei. Fecha aspas. Nossa, Ó, legal. Aí. Fica um corte aí. Fica ligado no corte. Fica- Conheci a Deus quando pequei. Veio a repreensão Narimatsu. Ok. Acho que eu tenho que posicionar diferente aqui, né? Eu já. Um Um pouquinho pouquinho. pra aqui. frente, isso. Sim. Tá. Então, essa primeira música que eu vou tocar faz parte de experiências com Deus mesmo, Certo. assim. As minhas canções geralmente nasceram no deserto. Nessas No deserto mesmo. Então, essa música chama Crying for You. Aliás, se você não tá entendendo muito bem, eu componho em inglês. Então já dá uma explicação sobre o que Eu é a com- sua música. Isso, aí. eu vou dar uma explicação Isso. rapidinho, porque é em inglês, né? Então tem que explicar, assim, mais ou menos. Então chama Crying for You, é chorando por você, né? Porque foi num momento, assim, de muita dor. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. E daí eu só sentia uma angústia muito grande no meu peito. Assim, sabe quando você sente aquela angústia que dá vontade de gritar Sim. mesmo, assim? E daí eu escrevi, né? No primeiro verso fala assim: 1 milhão de pensamentos, né, na minha mente, né? Tem tantas coisas que eu não consigo explicar. Tantos pensamentos e problemas me perseguindo que eu me sinto só, né? Aí no pré-coro fala assim: eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, mas tudo que eu sei é. Aí vai pro coro: o meu coração chora por ti, a minha alma grita por ti. Minha mente está cheia de medo, mas eu sei que você pode transformar. Uau. E daí Essa- vai indo, o segundo verso é 1 milhão de sentimentos na minha alma, tem tantas coisas que eu não consigo controlar, tanto medo e tristeza me perseguindo, eu preciso de ti, Senhor. Transparece bastante, realmente, uma vida de um jovem, né? Que às vezes Isso. passa por muitas Exatamente. coisas assim, é verdade. Exatamente. Então, nasceu assim e foi uma música que eu escrevi chorando mesmo. Foi chorando mesmo, falei, vai assim, porque é o que Deus colocou no meu coração. E daí, essa música nasceu
Então eu digo que ela nasceu no meio do deserto. No Que meio do bênção. deserto mesmo. Então vamos lá. É novidade aí? Novidade a música? De primeira mão? De primeira mão? Olha, Essa você não, já colocou? eu já coloquei uma vez no YouTube. Sim. É que eu tinha um canal só meu, né? Tem A gente ainda, tá, Tem ainda, né? É. Só que tá sem postar nada, mas Sim. tá Agora, lá. né? Isso, tá lá. Essa aqui e a segunda também já tá lá no canal. Sim. Lançamento. Lançamento. Só aí. pra você que acompanha Ikigai Podcast. Vamos lá. A million thoughts in my mind. There's so many things I can't explain. So many thoughts and problems chasing me. I feel alone. I don't know what to do. I don't know what to say. But all I know is my heart is crying for you. My soul is shouting out for you. My mind is full of fear, but I know that you can transform it. A million feelings in my soul. There's so many things I can't control. So much fear and sadness chasing me. I need you, Lord. I don't know what to do. I don't know what to say. But all I know is my heart is crying for you. My soul is shouting out for you. My mind is full of fear, but I know that you can transform it. I can see now your light coming in. I can see now the darkness going out. I can feel now your presence coming in. I can feel now all this fear's going out. Olha aí, pessoal. Exclusivamente para o Ikigai. É só pro Ikigai. Só pra pessoal. Ikigai. Caramba, que incrível, cara, que sugoi. Não, realmente é muito gratificante, né, ver jovens assim que, Amém. pô, cantando, tocando, e vocês não param por aí, né? Isso que eu quero falar pro pessoal. O Davi e a Isabela, na verdade, Davi também toca bateria, Isabela toca teclado. No canal de vocês também tem várias músicas, fazem as traduções de músicas, né? E como que começou? Eu peguei ali um pedaço, já que foi tudo ali nessa casa de oração, que eu já tô procurando já pra fazer a matrícula. Vai que eu aprendo um francês ali, alguma coisa. Falando em casa de oração, eu não consegui fechar assim. A gente mudou e não tem mais casa de oração, né? Sim. Então, o que a gente faz hoje em dia? Rapaz, essa eu quero saber agora. Né? O que a gente faz hoje em dia? É em casa. Hoje a casa de oração Casa. é a minha casa. É a casa. É em casa, gente. Em casa. É onde você, assim, pra mim, né? Sim. Pra mim, é em casa
Ou na igreja mesmo. Tem dias que às vezes né? eu falo, quero fazer casa de oração na igreja. Eu vou lá. Mais cedo. Mas é o lugar onde você vai estar ali com Deus. Sim. Só você e ele. No secreto. É o Sim. secreto. Então, casa de oração pode ser qualquer lugar. É verdade. Isso é importante. Eu tenho uns amigos, a gente mora em Fukuroi, né? Em Fukuroi tem um monte lá, que é um parque, só que à noite aí já sai o pessoal, né? Não santificando o monte, né? Por causa do monte, mas justamente pelo Sim. ambiente ser Sim. bem isolado. Sim. Então a gente vai lá às vezes e, fica lá, olhando o céu e orando e buscando a Deus. E realmente, acho que a casa de oração não tá parada num local, né? Mas só que do que você faz desse local, né? Sim. É verdade, Então, que no bem. seu quarto mesmo ali, ó. Fechar É a sua porta casa do de seu oração. quarto e Sim. O só negócio você e Deus. É É a verdade. ação ali. Então, como que aconteceu aí toda essa construção musical de vocês? Beleza. Onde surgiu esse desejo de vocês? Fala aí pra gente. Seu instrumento. Meu instrumento, né? A bateria. Eu comecei com oficialmente. 1 ano e meio. Olha, eu comecei, eu nasci, logo após nascer eu já tava tocando, já há pouco tempo. Oficialmente mesmo 9 anos que comecei. 9 anos. 9? Mas com 8, 7, o meu irmão mais velho, ele dava umas aulinhas assim, né? Isso, né? É verdade. Daí que eu comecei mesmo com 9, né? Mas eu treinava bateria e tal. Só que eu ainda não tocava no louvor ainda, né? Sim. Que no caso, o louvor que eu falo é a casa de oração, né? Ainda. Nem na casa de oração ainda. Nem Ah, na nem casa de na oração, né? Né? Daí, eu, na verdade, com 7, eu acho, 7, 6 anos, né? Que eu gostava da bateria, né? Que eu Sim. sempre vi meu irmão tocando, né? Então eu me inspirava, né? Até hoje eu me inspiro, né? Sim. Daí, eu queria tocar muito, tanto que daí eu aprendia com ele, né? Até hoje eu aprendo com ele muita coisa, né? Daí, com 9 anos eu comecei a tocar e eu conseguia tocar a bateria, só que não no louvor, porque é diferente, né? Você conseguir Sim. tocar pra você mesmo o instrumento e tocar no louvor, porque no louvor ali você não é só você. É uma sintonia com os outros instrumentos. Você vai se conectar com todo mundo, E né? deixar assim, só que isso é importante para um baterista, Nossa. entender, gente? Por favor, Que não é baterista. você só. Baterista, por favor. É verdade. É de um baterista para um baterista. É, Então, gente. ó. Aconteceu alguma coisa aí. Eu não falei nada, é só de um Não. baterista para um baterista. Mas tá bom. E aí? Daí, até que um dia, quando tava a minha irmã e o meu irmão, que meu irmão toca violão também, Certo. daí ele tava tocando violão, ela o piano, e daí a gente sempre fazia um louvor lá no palco da igreja mesmo, né? Um louvor antes do culto da sexta. Ah, Certo. sim. Então, era a nossa família que fazia. Daí, depois disso, começava o culto, né, da sexta. Certo. E daí que meu pai falou, vai lá na bateria, né? Daí eu, Tipo assim, simples assim. Nossa, mas é tão fácil assim? como assim? Eu não vou lá, não. E não era só gente que tava lá, já tinha gente que tava vindo já pro culto já, né? Nossa. E daí eu, tipo, gelei assim, não queria ir de todo jeito, não ia. Só que daí que meu pai me chamou no canto e foi me conversar comigo. Que falou que é assim mesmo, você vai ter que dar o primeiro passo. Isso é verdade. Que foi a mesma coisa com ela, que ela não queria ir, mas depois que foi indo caminhando e depois foi conseguir, Sim. né? Então ele falou assim, toque que você consegue. Tipo, não precisa ser o top, Sim. né? Então, eu já tava chorando já, dar não queria dar ir. o seu melhor. Esse Daí- dar o seu melhor. Eu sentei lá na bateria e fui tocando Tipo, uma coisa mais simples lá. chorando. Tava só no espírito aqui. Daí, depois disso que toda vez eu comecei a tocar. E E daí que a gente foi tocando junto.
E eu fui criando essa... na prática mesmo, né? Não era, assim, nem né? não era nem por causa de habilidade, mas é justamente por causa dessa vergonha também. Sim, eu não queria, assim, aparecer, né? Aham. Então eu fui por causa que era uma coisa que... Não era uma coisa que eu não queria, né? Nunca Sim. tocar no louvor. Queria tocar no louvor um dia. Sim. Mas tipo assim... Só queria, tipo, algum dia, É. né? Não, ainda Mas tem mais uma preparação, É uma um ano, coisa que orando. acontece muito assim. É. Que você fala, ai, nossa, um dia eu quero fazer aquilo. Mas você nunca pensa que você precisa dar o primeiro passo, né? Isso. Daí que eu dei o primeiro passo que eu fui conseguir fazer, né? Sim. Então, muitas vezes o primeiro passo é o mais difícil, né? Nossa, Então, é verdade. um sonho que você tem, tá lá no futuro. Primeiro passo pode ser hoje, Sim. por exemplo, né? Às vezes as pessoas se perdem ali só pensando no prazer de você imaginar você no futuro, É. Sim. mas nunca tá preparado pra oportunidade. Sim. É, Verdade. exatamente. Aí que a gente começou eu comecei, né, a tocar. E depois a gente começou a gravar algumas músicas. E gravando as músicas eu tava tocando como a gente tava fazendo na casa de oração, né? Sim. E daí que aí a gente começou a gravar. E eu comecei a tocar bateria. E gravar é outra coisa, né? Também é outro. Porque esquema, ali né? você vai perceber qualquer coisinha, né? Sim. Também. Qualquer rinha ali que Você dê tem que no- seguir a Isso, linha, né? Tem que fazer isso. bem certinho, é verdade. Daí que eu comecei a, por exemplo, treinar uma música. Daqui eu nunca Sim. treinava uma música, por exemplo, né? Quando eu ia treinar, ficava tocando qualquer coisa, né? Assim. Sim. E fazia na prática também, né? Então, aí que aumentou bastante, né? A bateria, eu comecei a treinar mais, né? A bateria Sim. quando a gente começou a gravar. E tá sendo assim, eu tô indo assim. Certo. Esse ano eu dei uma parada, né? Que a gente começou uma igreja agora, né? Certo. Então a gente não tinha bateria ainda, então eu tocava carrom. Primeiro eu tocava esse carromzinho aqui, né? Sim. Daí depois a gente comprou um carrom, daí agora a gente comprou a bateria. Sim. Tá indo aos poucos, É. tá indo aos Que poucos. legal, cara. Que legal. Estamos chegando lá, né? É. Daí, agora esse ano também eu comecei a tocar o violão, né? Ah, é, Que você era- tinha me falado. Isso, verdade. que eu queria bastante ano passado, né? Que eu queria como falar, um alvo, né? Que eu queria Sim. tocar violão. Só que eu consegui tocar algumas notinhas e tal, mas... Fazer os acordes. sim. só que ainda não tava conseguindo Eu tô ainda, fazendo né? aula também de violão. Acho É, muito legal, é. Né? Daí agora, esse ano mesmo que eu comecei a tocar, né? E é isso, né? Começando Foi a a crescer mais. Foi a primeira Amém. vez que você fez aula mesmo, né? Também. É, também. Porque Não, bateria não teve aula. Não teve. Acho que teve Quer dizer, uma. eu fazia aula Umas com um duas. baterista que era o baterista anterior da igreja. Sim, Nossa, lá de Kagawa, né? sim. Ah, é Eu verdade. fiz, eu acho que por 1 mês, 2 meses, Não talvez. foi muito, né? Não foi Não muito. foi Que muito. legal. Daí, isso foi uma coisa boa, porque Então, criou uma base, né, pra Isso, mim. então você foi ali mais sozinho e com a ajuda do seu irmão, outras pessoas. isso, Que legal. isso. que legal. Hoje você, então, tá aprendendo violão, toca bateria e instrumento também de batida, assim, carrom, É, tudo assim. ukulele também. Percussão. Ukulele também, percussão. É, né? percussão, né? Que legal. Isso. E a Isabela? O meu, eu já falei bastante, né? Sim. Na casa de oração, que foi onde começou mesmo essa formação, assim, né? Do instrumento. Mas o Davi falando dele, eu lembrei. Os louvores da sexta antes do culto. Esses eram os nossos louvores da igreja, Tipo né? assim, era o nosso pesadelo, de certa forma. De certa forma, Que era a família tá? de vocês. Porque era bom estar ali louvando, mas o quê? Era o dia que a gente saía de dentro da casinha. E Isso! em vez de fazer de dentro da casinha, a gente louvava fora, no palco da igreja. Nossa. Então todo mundo tava ali. Todo mundo ia ver nessa hora. Isso. Quando a gente começava o louvor, não tinha ninguém, mas aí no meio do louvor começava a chegar gente Sim. pra Isso. preparar o culto, pra preparar as coisas, Sim, né? Já tá ali. E o pessoal já aproveitava e ficava ali de casa de oração também, Sim. entendeu? Ficava ali junto. Porque a casa de oração, ela é aberta, né? Você tem o horário lá, mas qualquer pessoa pode entrar. sim, qualquer entendeu? momento. Qualquer momento. Então, a minha mãe falava, é aberto, vai vir gente. Vocês têm que continuar tocando. Eu falei, ok, vamos lá. A primeira vez que eu saí, assim, nossa, foi muito duro. Muito duro, porque, você imagina, eu já não queria ir pra uma casinha fechada, que era só a nossa família. Agora imagina no palco. Nossa! Agora eu vou pro palco da igreja, que pode chegar alguém a qualquer Sim. momento.
Então, assim, eu não me lembro, assim, exatamente dos detalhes do dia. Talvez Sim. porque eu tava tão nervosa, né, pra ir. Mas eu lembro que foi que nem ele fez. Foi um passo de cada vez. Sim. Foi um passo de cada vez. E foi indo, né? Mas o que fluía mesmo, assim, do instrumento era na casa de oração. Certo. E daí a gente começou a passar esse fluir daqui pra Pro fora. palco, Isso, daqui isso. pro palco. Daqui pro palco. Porque é aquilo, né? Você tem uma unção, você Sim. tem um dom, você tem que E o seu se descobriu usar mais pra ali glória no de teclado, Deus. Isso, essa o meu unção foi mesmo. no piano. no piano. No piano. No piano mesmo ali. E agora eu só toco piano e ukulele mesmo. Depois não aprendi nenhum Você instrumento, toca hoje então piano, ukulele, mas você canta também, E né? canto, E você canta isso. bem. E eu tinha uma pergunta sobre isso. Composição, por que você compõe em inglês? Ou você Olha, também compõe em português? Eu componho em inglês e essa até meio que foi uma crise muito grande pra mim. Porque só Deus sabe. Ele ainda não me contou. Ah, ainda, entendi. entendeu? Então eu tô descansando nele agora. Sim. Mas antes não. Antes eu ficava tipo assim, mas por quê? Entendeu? Porque a minha mãe até falou, você sabe o porquê, né? Mãe, não sei. Não sei, não me pergunta. Ela falou assim, tá, tudo bem? Mas você tá orando, respeita? Falei, não. Tá bom, vou começar a orar. E aí comecei a orar sobre, e Deus não me deu uma resposta. Sim. Ele só me falou pra continuar. De você tá sentindo Obediência. paz compondo em inglês mesmo. É, então, é o que flui Sim. no meu coração. Certo. Eu não sei. Muitas dúvidas, né? Sim. Você pensa, eu moro no Japão, estudando inglês, sou brasileira. Às vezes a gente Por fica. quê? Pera aí. Mas aí eu vou pra uma igreja japonesa antes, né? Sim. Sendo brasileira, compondo inglês. Sim. Uma coisa engraçada que aconteceu quando a Ela gente não foi. É uma entendendo. confusão, né? De tantas É. línguas num Isso, país isso. diferente. Uma coisa engraçada que aconteceu quando a gente foi pro Brasil, esses anos, né? É que lá, aqui nosso pai, os pais dele eram japoneses. Os dois japoneses. Que moravam no Brasil, né? No Ah, caso com. O seu pai só tem sangue japonês. no Isso, caso. isso. Ele é isso. japonês, Isso, só que isso, como isso. nasceu no Brasil, é brasileiro. Entendi. Então, aqui no Japão, a gente é o brasileiro, né? A gente é Brasileirão, estrangeiro. tal, Isso. né? Chega lá. E aí, japonês? É Então- confuso pra gente. Aí Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho pra vocês. Quem vocês acham que dos Shibata é o descendente? Ai, meu Deus. Ai, meu Quem? Deus. Quem Ah, você não. O pastor Volney. Você tem certeza? É por causa do sobrenome. Tá na Gente, cara, é só olhar. Na cara não tá. Ai. Pastor Volney também. Os pais sobrenome eram entrega. só japoneses? Por incrível que pareça, o meu pai era Nihonjin. Ah, sim. Eu tenho essa cara de Nihonjin. Mas eu sei que há uma crise pra quem me vê assim, mas a minha mãe minha mãe é brasileira, meu pai era japonês. Ah. Aí eu puxei pra minha mãe. Isso. É o- De novo, o sobrenome. É o sobrenome, é o É. sobrenome. Sobrenome. Mas é realmente, né? A gente vai pro Brasil, lá é estrangeiro. Vem É. pra cá, aqui é estrangeiro. Isso, E exatamente. aí fica nessa, né? Ah, o É. japonês, o É, brasileiro. porque somos estrangeiros mesmo, É, né? somos Nesse estrangeiros. mundo. Sim. Somos Não estrangeiros. somos desse mundo. E outra pergunta, pra gente ir caminhando pro final. Sim. Essa pergunta eu acho que tem a ver muito também com nacionalidades. O propósito de vocês. Propósito. Uau, propósito. Ikigai. Agora vem agora. Isso, o Ikigai de Qual o vocês. seu Ikigai. Ikigai? Verdade. Você vai começar? Olha, vai você. Bom, o meu. Eu acho que quando eu fiz as contas outro dia, eu acho que eu tinha 8 anos. Que veio. Quer dizer, peraí. Antes disso, vamos lá. Vamos do Antes começo. disso, eu não sei porquê, mas eu lembro tão assim, bem, né, dessa conversa que a gente tava com a nossa família, assim, que cada um tava falando, um dia eu quero ser esse aqui, um dia eu quero ser esse aqui. Até que chegou a minha vez, né? Daí eu,
ai, tipo, o que eu quero ser, será, né? Quero ser um herói. Daí, como eu, assim, em casa a gente fazia sempre o nosso culto, né? Então, o nosso pai automaticamente era o nosso pastor. Sempre, né? Sim. Isso. Mesmo ele não sendo, assim, Pastor mesmo. de uma igreja, né? Isso. Mas sempre foi o Tinha nosso uma pastor. função ali na É casa isso. de vocês. Função É. de pastor. Isso. Muitas vezes isso. Então, eu via ele como um pastor também, né? Sim. E ele pregava em casa, né? Então, eu sempre, assim, admirei isso, né? E eu, naquela hora, assim, foi o meu instinto, assim, falei, eu quero ser um pastor, né? Mas isso era uma coisa, assim, de criança, né? Vamos dizer assim. Daí, quando eu acho que eu tinha uns 7 anos nessa época. Daí, quando eu tinha 8 anos, chegou uma pastora lá dos Estados Unidos, Certo. que ela... O pai dela participou do... Avivamento da Rua Azusa. Nossa. É. Isso, então ela veio lá e o pai dela tava vivo na época. Ainda, Tava isso, vivo ainda isso, na isso. época. Nossa. E ela veio pra ministrar uma palavra junto com a filha dela pra nossa igreja, É. sobre o avivamento, né? É. E daí, a filha dela, né, ela juntou as crianças, né, num dia e começou a explicar, né, sobre profetizar, né, na vida do seu irmão, né, Sim. do seu lado, né. Isso. Daí ela começou a explicar tal, eu não me lembro muito bem, né, porque eu era muito pequeno ainda, mas daí ela falou, agora a gente vai orar aqui e cada um de vocês vai profetizar na vida do outro. Sim. Do seu irmão do lado. Do É. lado. Isso. Daí chegou na hora assim. Eu não sabia o que eu ia falar. Nossa, tipo assim, ela colocou uma música lá e um certo, acho que tempo, não sei. E eu falei, mas e agora? A gente vai inventar? Não dá. Esse aqui tem cara de... Daí eu falei, A vixe. gente evangelista. falou, Daí na hora eu é, pensei assim, vixe, agora todo mundo vai começar a inventar, eu pensei, né? Sim. Mas eu falei, eu não sei, né? Sim. Vou ser sincero, né? Eu não sei. Aí acabou. Daí eu tinha que profetizar pra menina que tava do meu lado. E ela ia profetizar pra mim. Foi, né? E daí, falei, eu não sei. Foi Daí ele, que a gente falou. Ela olha, foi e falou, você vai ser um pastor. Caramba. Deu. Nossa, hein, eu pensei, E a gente só lá assim. ok, né? Tia, a gente não sabe. Na hora eu pensei, eu acho que ela inventou, eu Não, pensei, aí ela né? falou assim, não tem problema. Ela falou assim, vocês continuam orando essa semana e no final dessa semana vocês entregam a palavra pro seu Isso. colega. No fim eu nem entreguei a palavra. Corte. Davi não ajudou a coleguinha do lado. Meu Deus. Mas daí, Perdão. na hora, eu pensei, ela deve ter inventado. Ela Sim. inventou, porque não Ele tinha como. acreditava, ele não Daí, acreditava. no mesmo evento, que era um evento de 3 dias, talvez, ou umas 2 semanas, sei lá. daí, Não, era tipo... Sexta, sábado e 3 domingo, dias, né? Isso. Era tipo sexta, sábado E daí, no próximo dia do evento, a minha irmã chega pra mim e fala, eu tive uma visão. Rapaz. Eu tive uma visão que você era o pastor da igreja e você tava prestes a Subir no 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 púlpito pra pregar. Adulto, né? Já. Isso. Foi Daí muito que estranho. foi a confirmação pra mim, né, naquele momento. Que aí você falou, rapaz, isso Eu aqui... nunca me esqueço. Agora já não pode ser combinado mais. né? isso, A gente tava num período de oração e eu tava orando pela minha colega, na verdade. Sim. Pela minha colega que eu falei, meu Deus, o que eu vou entregar de palavra pra ela? Assim, Verdade. e eu lá orando e começou assim, eu senti uma opressão muito grande. Sim. E comecei a sentir uma dor de estômago assim, muito forte. E eu falei pra minha mãe, eu tô sentindo dor de estômago e dor de cabeça. O que tá acontecendo? Ela falou assim, ora, porque era um período de oração ali e elas estavam orando também, então, assim, tava muita batalha espiritual ali, né? Sim. E daí eu falei, tá, entendi o que tá acontecendo agora. Então eu Então- comecei a orar. Foi... E daí, eu tava lá, eu tive que sentar, assim, que eu não tava aguentando mais. Sentei, eu tava orando e veio assim. Eu falei, pera, meu irmão já tá meio grande nessa visão. Nossa, nunca vi ele desse jeito. Que estranho. Ele tava de terno, assim. Que legal. E tava indo pra subir, assim, no púlpito. E eu falei assim,
foi uma visão de Deus. Só pode, não Que tem benção. outra explicação. E ele tava saindo do banheiro. Eu lembro Ele, desse lugar. Tipo assim, Isabela, saindo só termo de curiosidade. Quanto de altura o Davi vai ter na Nossa. idade adulta? Então, gente, eu não Como sei, que eu sou? mas eu lembro que era alto mesmo. Nossa, acredita? devia estar gigante, cara. Não sei, gente. Não sei. Mas, olha, eu acho que só vai crescer mesmo. Não- Que benção, cara. E ele tava saindo do banheiro, assim, todo tranquilão, assim. E eu, tipo assim, Mano, o que acabou de acontecer, né? Eu falei, eu tenho que contar pra ele agora? Sim. Vai que eu esqueço, sim. né? E eu fui e falei pra ele, ele, tipo assim, o quê? E que é? E tava tendo louvor, assim, ele, como assim? Como assim, tal? E ele, eu te falei que ela profetizou que eu ia ser pastor? Eu falei, não. E aí ele... Aí ele que ficou Ligou assim. os pontos. Nossa, tem muita gente Nossa, eu falando. nem lembro disso. Aí ele foi assim, eu falei assim, você lembra, né? Eu falei assim, ah, era? Nem sei, eu tava orando pela minha colega e ele, eu vou sentar, tipo, ele foi e ficou lá. E depois recebi também a palavra pra minha colega e tal. Então foi um momento de muita revelação, Que benção. né? Sim. Principalmente pra ele, assim. Glória a Deus. Mais pra frente, aí no futuro próximo, nós vamos ver aí o Davi Pastor aí. Em É. nome de Jesus, cara. Amém. E Isabela, como que foi? Qual o seu propósito? Olha, meu propósito O Ikigai. é... Assim... Propósito, eu acho que a gente não tem como dizer exatamente. Sim, né? é falar sobre, o né? Davi disse sim um ponto, Sim, mas sim. ainda a gente não sabe exatamente, É. né? Sim. Então, pra quem aí também É uma tá... dica do futuro, Isso. né? Sim. Pra quem ainda tá aí meio desesperado, porque teve épocas de eu ficar desesperado, assim, mesmo. É, tá melhor reformular Entendeu? a pergunta, não sobre o que é o seu propósito, mas falar Isso, sobre o até propósito, agora, né? isso. Então, ó, eu vou falar sobre o até agora, né? Que Deus tem revelado. Foi... Quando que foi? Foi assim... Eu com alguma idade, assim, não lembro, eu falei, eu quero ser líder de louvor. Que benção. Eu falei, eu acho que é isso que eu quero ser. Eu quero liderar louvor, eu quero, né, continuar ministrando, é isso que eu quero fazer. Só que, na época, eu ainda não via isso, tipo, nada assim, de tipo, que hoje em dia você pode servir na igreja, né, integralmente. Sim, com Né? certeza. Eu não sabia de nada disso. Sim. Eu falava assim, eu quero ser líder de louvor e vou trabalhar com alguma Sim, coisa. Hoje em dia eu já penso que eu gostaria de mesmo trabalhar integralmente, assim, né, ajudando tudo no possível ministério, no ministério. no ministério mesmo. E várias vezes, uma vez eu tava orando, assim, no meio de uma conferência, assim, que tava tendo na igreja, e veio vários, acho que pastores coreanos, se eu não me engano, e simplesmente tô lá na frente orando, assim, ele só começou a orar por mim, assim, e daí tô orando, e ele falou no meu ouvido em inglês, porque ele era coreano, né? Sim. Aí ele foi e falou em inglês, você vai ser uma líder de louvor. Caramba. E eu falei, ok, então tô na direção certa. Sim. Tô na direção certa. E depois daquilo, assim, eu recebi ainda outras palavras, assim, Deus vem confirmando. cada e vez mais. continua Sim. confirmando. O que é da hora é porque no começo aqui do podcast você falou que no início da sua caminhada você era bem tímida, só pra na casa de oração cantar e tocar. Exato. Então, tipo, eu vou ser o líder de louvor. Tímida? Como é que eu vou fazer isso? Sim, Né? Então, é só com ele. sim. Só com ele mesmo. E até agora é isso que ele tem me mostrado, mas é aquilo, a gente tem que continuar buscando. Sim, Sim. com certeza. Perguntando e, né? E a parte que a gente já sabe, né? Os passos que ele já deu, a gente tem que dar, Sim, né? Então, às vezes, Deus dá um passo e fala, agora eu queria saber o ali da frente, Sim. né? Mas pra você chegar lá, você tem que dar tem que ter um passo processo, de cada né? vez. Tem que ter um processo, é Isso. verdade. E, pessoal, a gente já vai, né, caminhando já pro encerramento. Sim. Foi muito bom. Uma A vez. gente aqui, ó, Foi uma benção. 1h45 de papo aqui, muito, muito tranquilo, muito, assim, Uau. espontâneo, foi muito bom. Já foi tudo E- isso? Foi. Parece que não, né? Parece Parece que a gente que não. começou faz, sei lá, uns 45 É, minutos, sei lá, parece. alguma coisa assim. Mas, vai poder falar da novidade?
Isso, é só pra quem, né, tá aí nos assistindo. O TK agora tá com a nossa banda, né? Pra quem não sabe, tá com um projeto novo aí no forno. Então fiquem atentos no nosso canal que em breve teremos novidades. Qual que é o arroba do Instagram do TK? É @the.kingdom.investors. Eu acho que é isso. Mas se inscrever, eu acho TK também aparece. Nós vamos colocar na descrição do Isso. vídeo do Isso. YouTube. Perfeito, perfeito. Então coloca lá, acompanha que vai ter novidade lá no canal do Sim. TK. Os nossos irmãos aqui, os jovens, eles são da igreja Alameda Church. Sim. Certo? Então, Alameda tem Instagram ou tá tudo pelo TK também? Não tem Instagram. Tem Instagram? Alameda Church. Então, vai lá, coloca @Alameda Church, vai isso. estar assim. Alameda Church International. Em Uata. Isso, a gente fica em Uata lá, galera. E aí acompanha lá, pessoal. Fica à vontade. A gente não tá carregando, né, nenhuma placa aqui, mas a gente fala Sim, da igreja dos nossos irmãos que aceitaram o nosso convite. Em nome de Jesus. amém. Esse é o Pastor. propósito, né, do Ikigai. Com né? certeza. O Ikigai é não levantar uma bandeira, mas realmente abraçar ministérios, abraçar pessoas que amam a Deus, jovens que amam a Deus. Sim. Se você souber a expectativa que eu estava para poder estrear esse quadro, né? Jovens que amam a Deus. O Mateus sabe disso. É Ele está verdade. 2 meses já ensaiando Uau. isso. Verdade. Vamos Um fazer background isso. aí. Bom Vamos processo, fazer isso. bom processo. E aguardem aí que a gente vai ter mais novidades aí Em dentro nome de desse Jesus. quadro. Ó, dia 18, Opa. nós já temos também os nossos convidados, a banda Remanescentes aí vai estar com a Opa. gente, em nome de Jesus, Uau, hein? Gente, olha aí, ó. Que bênção. Amém? Tá bom, gente, ó. Muito obrigado pela Muito participação obrigado. de A gente que vocês. agradece. Nós somos muito gratos. Uma honra. Oportunidade. E vamos. Vai naquela câmera ali? Pra gente dar um tchau? Então, nessa aí. Galera, muito obrigado pela participação de obrigada, vocês. gente. Tamo junto. Bom domingo. Fique com Deus. Deus abençoe. Paz.